Olá, vamos à nossa aula de português hoje. Hoje, na aula passada de português, a gente trabalhou exclusivamente com interpretação de texto. Lembram que a Pro comentou com vocês da importância da leitura, né? De a gente lermos textos e a função real da leitura, que é a gente entender aquilo que a gente está lendo e a gente poder interagir no mundo à nossa volta através das leituras que a gente faz. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre algumas questões de gramática, de produção de texto. Então, tem algumas regrinhas na língua portuguesa que facilitam para que a gente compreenda aquilo que a gente está lendo. A gente vai trabalhar duas questões hoje. A questão da concordância. Lembra que há umas aulas atrás a gente estudou os pronomes? Vocês viram, ou vocês já sabem, né? Que existem, quando a gente trabalhou o verbo, né? A gente viu lá os pronomes pessoais do caso reto. Que tinha eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vamos ficar nos do caso reto hoje, que foi os que a gente trabalhou quando a gente estudou os verbos. A gente sabe que quando a gente tem uma frase, por exemplo, Lúcia foi ao mercado. Se a Pro perguntar assim para vocês, quem foi ao mercado? Vocês dirão que foi a Lúcia. A gente sabe que aquele que faz a ação numa frase é o sujeito, certo? Papai e mamãe me deram um presente. Quem deu o presente? Papai e mamãe. Então, papai e mamãe são os sujeitos da frase. Só porque hoje a gente vai ver, lá na apostila de vocês vai ter uma atividade para vocês fazerem, justamente estudando um pouquinho sobre isso, sobre os sujeitos, mas o sujeito ele não vai aparecer nas frases, tá? Quando ele não aparece, mas a gente consegue identificar através da conjugação do verbo. Nem sempre ele vai estar ali escrito. E é isso que vocês vão fazer lá na apostila. Então, vocês vão tentar identificar quem são os sujeitos das frases através da conjugação dos verbos, que a gente já viu. Aí teve gente que perguntou, para que a gente está vendo isso? Justamente para isso, ó. Na língua portuguesa, um assunto vai casando com o outro. E para a gente entender a gente precisa saber daquele que vem antes. Então, se tem uma frase assim, ó. Quero comer maçã. Quem que quer comer maçã? Qual é o pronome que eu uso para falar quero? É tu quero? É nós quero? É eu quero? Então, eu quero comer maçã. Então, mesmo que numa frase esteja escrito quero comer maçã e não tá ali o pronome eu, mas se é para eu perguntar para vocês, qual é o sujeito dessa frase? Eu, mesmo que ele não apareça. Um outro exemplo. Fomos passear ontem. Fomos. Quem é que fomos? Eu fomos? Não dá, né? Eu fomos passear. Tu fomos? Não. Eles fomos? Também não. Nós fomos passear ontem. Então, se tem uma frase, fomos passear ontem, é para eu perguntar para vocês, quem é o sujeito? Qual é o pronome que eu tenho que colocar ali que vai dar certo naquela conjugação daquele verbo? O pronome nós. Então, a atividade que vai ter lá na apostila vai ser isso. Os pronomes vão estar em negrito, conjugados, né? Bem pretinhos, conjugado, e vocês só tem que colocar qual pronome que vai ali na frente para dar sentido àquela frase. E vamos pensar que são os pronomes pessoais do caso reto. Então, vai ser os pronomes do singular, eu, tu, ele ou ela, ou então nós, vós, eles ou elas, certo? A gente vai estar trabalhando então questões para trabalhar a concordância verbal, tá? Concordância verbal, utilizando o
pronome ali na frente das frases, tá bom? E vamos trabalhar também um outro tema nessa aulinha de português, que são as conjunções. Conjunção é uma classezinha de palavra. Vocês já sabem que lá na língua portuguesa a gente tem 10 classes de palavras. Todas as palavras que a gente conhece na língua portuguesa, elas são classificáveis. Elas vão ser uma dessas 10 coisas. Ou ela é substantivo, ou artigo, ou adjetivo, ou pronome, ou interjeição, ou preposição, ou conjunção, ou verbo. Uma dessas classificações ela vai ter. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, então, sobre as conjunções. As conjunções, elas são palavrinhas que servem para ligar as frases, tá? Ou palavras. A gente diz que é para fazer a relação entre duas frases, para fazer a conexão, para a gente não precisar escrever uma frase pequenininha e colocar ponto, escrever outra frase e colocar ponto. A gente usa as conjunções para fazer essa interação, para elas se conectarem, para ligar uma ideia à outra, tá? E a gente tem vários tipos de conjunções, tá? Existem as conjunções de adição. Quais são as conjunções de adição? Vocês vão ter uma tabela lá na apostila de vocês. Vai estar explicadinho lá algumas conjunções, quais são, e vai ter um exemplo na frase. Quando a Pro diz uma frase assim, por exemplo, ó, eu estou feliz, mas poderia estar mais feliz. Esse mas é uma conjunção, ele está ligando a primeira oração, eu estou feliz, mas poderia estar mais feliz. A Pro tem duas orações e o mas é a conjunçãozinha que liga. A cada conjunção, ela tem uma função na frase. As conjunções de adição, que a gente fala de aditivas, né? Elas servem para acrescentar, tipo para somar alguma coisa naquela frase. As conjunções de causa vai explicar a causa de alguma coisa, né? Tem as conjunções de concessão, por exemplo, eu estou feliz, embora esteja com dor de cabeça. Ele está dando uma concessão, né? Tem as conjunções conclusivas, que dão a ideia de término, né? De conclusão, por exemplo, comprei um tapete, portanto, preciso pagá-lo, certo? Concluiu, se comprou, tem que pagar. Existem também as conjunções de condição, tá? Eu vou para a escola, a menos que não tenha aula, não irei. É uma condição, claro que se não tiver aula, eu não vou, né? Tem as conjunções explicativas, fui à escola, pois precisava pegar a apostila. Eu estou explicando por que eu fui na escola. Tem a de finalidade, tem a de oposição. Eu comprei um tênis, porém não posso usá-lo porque ficou grande. Comprei, mas não posso usá-lo. Então, é o contrário, né? Tem conjunção que indica tempo também, né? Vamos ver um exemplo aqui. Enquanto Maria não chegava, a reunião não começava, tá? Quando, enquanto, certo? Então, são várias palavrinhas que têm essa função de servir de conectivo, de relação, de ligação entre uma oração e a outra oração. Daí, vai ter uns exercícios lá na apostila de vocês para vocês fazerem. Qualquer coisa que vocês não entenderem, perguntem para a Pro, tá bom? Boa aula, então!